paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É sempre uma alegria, um prazer ter vocês aqui. Não esqueçam de deixar o seu like e fazer um comentário também. Obrigada. Hoje nós vamos gravar 1 Crônicas, capítulo 5. Esse capítulo apresenta a genealogia das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. São as tribos que ficaram do outro lado do Jordão, quando o povo estava prestes a entrar em Canaã. Por causa da distância das outras tribos, eles ficaram mais desprotegidos, vulneráveis, mais expostos e propensos a sofrerem ataques. Antes mesmo dos reinos do norte e do sul serem atacados, essas tribos já haviam sido invadidas por muitas nações inimigas. Foram atacadas, por exemplo, pela Síria e levados cativos para a Assíria. Enquanto permaneceram fiéis ao Senhor, alcançaram vitórias. Mas, inclusive, há uma batalha que é narrada quase no final do capítulo contra os agarenos. Eles se uniram, clamaram ao Senhor e foram ajudados a vencer. Ou seja, enquanto eles dependeram e confiaram no Senhor, foram socorridos em tempo oportuno. Mas aos poucos começaram a se afastar, foram abandonando o Senhor e foram se apegando e se contaminando com os deuses dos povos ao redor deles. E por isso foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Mesmo sabendo o que Ruben faria, o Senhor não os desamparou quando clamaram. Aleluia! Deus sabia que aquelas tribos transjordânicas, a quem ele havia sido fiel nas batalhas, lhe dariam as costas quando estivessem em paz. Mas nem por isso as abandonou. A justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça dele está ligada à misericórdia. É uma justiça que redime, que restaura, que esquece os pecados do passado quando há arrependimento real e verdadeiro. O pecado de Ruben o levou a perder o direito à sua primogenitura. Esse direito foi transferido a José, filho de Israel, com Raquel. De Judá nasceria o príncipe da paz, conforme Isaías 9:6. Mas foi a atitude de José que o tornou maior do que os seus irmãos. Assim como vimos no capítulo anterior com Jabes, o direito que Ruben tinha não impediu o Senhor de entregá-lo a José. Assim como Davi, o menor entre os seus irmãos, tornou-se também o maior deles. Assim como Jacó prevaleceu sobre Esaú, a ordem natural não determina privilégios espirituais. O que determina é colocar Deus em primeiro lugar na vida. E isso também se aplica a nós. Nós temos o direito à primogenitura por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se decidirmos servi-lo com sinceridade de coração, ele também nos atenderá. Mas se o buscarmos apenas em tempos de aflição, de angústia, e o negligenciarmos nos tempos de bonança, como fizeram as tribos de Ruben e de Gade, aí não teremos a mesma proteção no dia do juízo final. Isso vale principalmente para aqueles que já o conheceram, que já o serviram e que depois o abandonaram. No versículo 26, o texto diz que o Senhor suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e também o de Tiglat-Pileser, que os levaram cativos. Pode parecer punição, mas era, na verdade, uma oportunidade, uma nova oportunidade para que eles voltassem o seu coração ao Senhor. Por quê? Porque haviam se prostituído com outros deuses daquelas terras onde eles estavam habitando. O desejo de Deus nunca é de castigar, é de corrigir, para que não pereçamos na vida eterna.
Se nós permanecermos firmes, se não nos afastarmos do povo de Deus, se nós nos mantivermos com o fogo aceso no altar, revestidos de toda a armadura do Senhor, Ele com certeza nos purificará, nos guardará. E se nos arrependermos, Ele nos ouvirá, perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra. Glorifique a Deus por isso. A vitória final será daqueles que em todas as provações e batalhas permanecerem firmes e perseverantes. Volte hoje mesmo ao seu resgatador. Volte ao Senhor que te criou, que te formou, que te amou, que deu a vida por você. E Ele te ajudará, Ele te fortalecerá em tempo oportuno. A espada está na nossa mão. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Seguimos assim adiante e amanhã estaremos com 1 Crônicas, capítulo 6, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados em nome de Jesus.